Olá, segundo ano! Nós já vimos bastante coisa sobre sequências, sabe? Mas sequências, elas têm diversas sequências, diversos tipos de sequência. Como a professora já falou anteriormente, sequência pode ser uma sequência que cresce, uma sequência que diminui, uma sequência que a gente soma valores iguais, uma sequência que a gente diminui valores iguais. Nós temos que descobrir, e o que importa descobrir na sequência é a regra ou o segredo que essa sequência tem. E tem uma coisa, uma técnica na matemática que a gente usa, um jeitinho de trabalhar com a matemática, que é muito fácil, tá? Nós usamos uma coisa chamada reta numérica. Então, nós temos lá no nosso livro uma explicação bem tranquila e bem fácil sobre reta numérica. A prof vai ler com vocês e nós vamos entender como é que a gente produz ou como é que a gente escreve uma reta numérica. O que é uma reta? Uma reta é a mesma coisa que uma linha reta ou uma linha reta de cima para baixo, de baixo para cima. O que é importante a gente colocar na reta? A gente coloca os números em ordem na reta, obedecendo o mesmo intervalo. O melhor exemplo de uma reta, pessoal, de uma reta numérica, é a régua. A régua, ela nos ajuda a entender como os números aparecem no intervalo bem certinho usando uma sequência. Então, nós podemos observar que a régua, por exemplo, da esquerda para a direita, ela vai do 0, neste caso aqui, com essa régua que eu tenho, ela vai de 0 a 30. Mas o que a gente tem que observar é que o espaço entre o 0 e o 1 é exatamente igual ao espaço entre o 1 e o 2, que é exatamente igual ao espaço entre o 2 e o 3 e assim sucessivamente. Então, quando a gente vê a régua, que é bem importante a gente observar a régua, nós observamos que a régua tem intervalos iguais. Olha bem que interessante. Ela tem intervalos iguais. Então, entre o 0 e o 1, existe o mesmo tamanho que entre o 2 e o 3 e o 4 e o 5 e assim por diante. Então, o intervalo entre um número e outro tem que ser o mesmo, ele tem que ser igual. Então, olha aqui a professora conversando com os alunos e eles estão observando, tá? Na reta numérica, os números são escritos em sequência com espaços iguais. Os números aumentam de 1 em 1. Nós já aprendemos isso. Vocês se lembram quando nós falamos de sucessor e antecessor? Quem é o sucessor? O número que vem logo depois, vem imediatamente após. E o antecessor é aquele que vem imediatamente antes. Então, na reta numérica fica super fácil a gente observar. Nós temos lá o 1. Qual é o sucessor do 1? O 2. Aumentou 1. Qual é o sucessor do 2? 3. Aumentou 1. Qual é o sucessor do 3? 4. Aumentou 1. Então, aumenta de 1 em 1, que foi o que a garota explicou. E aqui no caso, a reta numérica, eles são escritos na sequência, olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles são escritos na sequência, tá? E o intervalo entre um número e outro é igual. O espaço entre o 0 e o 1 é o mesmo espaço que entre o 1 e o 2. Então, vamos prestar bastante atenção como é que a gente vai contar. A professora está explicando que na reta é possível identificar o antecessor e o sucessor de um número, além de efetuar somas e subtrações. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Olha só, para realizar a operação de adição na reta, basta contar para frente a quantidade de números que você quer adicionar, partindo do primeiro número da operação. Olha que fácil, tá? Vamos fazer uma reta, vamos construir uma reta aqui para a gente explicar bem isso que a prof está falando. A reta tá aqui. Por que eu coloquei uma flechinha? Porque nós vamos contar daqui para lá. A flecha está apontando para lá. Então, eu tenho aqui uma reta dividida em intervalos
iguais. Que são esses intervalos? O espaço entre uma marcação e a outra é exatamente igual. Então, esse espaço é igual a este, a este, a esse, e assim por diante. O que nós vamos fazer nessa reta chegar de 1 em 1? Então, o que eu tenho na adição? A reta numérica eu vou contar para frente, vou para lá, onde a seta está me indicando. Então, se eu vou contar para frente, está aqui a seta. O que eu tenho aqui? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiz uma reta com 8. Então, comecei no 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesma coisa que eu tenho na régua. Quem tem uma régua em casa vai poder observar isso. Nós começamos no 0, tá? E fomos de 1 em 1 com o mesmo intervalo. Aqui tem 30, aqui tem 8. Então, nós vamos daqui para lá, daqui para lá. O que nós vamos fazer com essa nossa reta? Nós vamos somar. Então, o que nós vamos ver? Que 0, que na verdade é nada, mais 1, aqui, mais 1 vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. E assim por diante, tá? Então, nós sabemos que esses espaços vão ser organizados sempre de 1 em 1. E aí, nós vamos ver, vamos contar para frente, tá? Eu quero saber, pessoal, na minha régua, aqui na minha reta numérica, quanto que é 3 mais 2. Eu não sei quanto é. Então, eu vou começar a minha conta aqui. Vou começar a contar a partir daqui. Então, 3 mais 2, eu vou chegar no 5. Como é que eu conto isso? Eu vou contar para frente. Eu estou no 3. Eu vou dar quantos passos? 3 mais 1, 2 passos. Então, 3 mais 1, eu andei 2 passos, tá? Então, 3 mais 2 é igual a 5. A minha conta está realizada na reta. Eu fiz a conta na minha reta numérica. E assim nós vamos trabalhar com a reta numérica na adição. Vamos lá ver como é que fica isso a seguir, tá? Vamos fazer várias continhas na reta numérica. Vamos resolver a adição 3 mais 5 na reta numérica da seguinte forma. Localizamos o número 3 na reta, tá? E agora nós somamos mais 5 números. Aonde que nós vamos chegar? Localizamos o 3 na reta, tá? E vamos andar 5 passos. E vamos ver quanto que nós vamos chegar. Então, 3 mais 1, 2, 3, 4, 5 passos e eu cheguei no número 8. Então, nós sabemos que 3 mais 5 vai ser igual a 8. E assim nós vamos trabalhar na nossa reta numérica, contando nela. Vocês podem usar a régua, se vocês têm uma régua em mãos, fica bem fácil de contar. Então, vamos pegar do 0 ao 30, que é o espaço da minha régua, e aqui tem desenhado uma reta numérica para cada uma das continhas. Vamos colocar a mão na massa e vamos trabalhar. Por exemplo, eu tenho aqui, resolva as adições na reta numérica e escreva o resultado de cada uma delas, tá? Então, vamos aqui com a professora. Vamos encontrar o 3. A letra A é 3 mais 7. Então, vamos encontrar o 3. Peguem o seu lápis e circulem o 3 aqui, com bastante calma. Circulem o 3. Circular é fazer o que a professora fez, fazer um círculo em volta do 3. Então, vamos lá. Temos o 3, circulem o 3. Agora, nós vamos contar 7 intervalos, ou 7 pedacinhos que nós vamos caminhar. Vamos com a professora, no 3. Então, nós vamos 4, um passo. Nós vamos somar 7. Marcamos aqui 3.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo passo, eu encontrei o número 10. Então, significa que eu vou marcar de um em um cada passo que eu dou até chegar no 10. E eu vou conseguir o resultado. Então, 3 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vai ser igual a 10. Fácil. Vamos circular aqui. 3 mais 10 igual, perdão, 3 mais 7 igual a 10. Vamos para o próximo? Vamos marcar o número 6. Nós encontramos o número 6 aqui na reta numérica, certo? Agora nós vamos somar 8. Então eu tenho que dar 8 passos para frente. Como é que eu vou fazer? Eu tô no 8, marquei o 8, marquei o 6 aqui, tá? E eu vou somar 8. Eu vou andar 8 passos para frente. Tô indo para frente na reta. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu cheguei no número 14. Então, eu já sei que 6 mais 8 dá 14. Vejam que interessante. Nós já aprendemos a calcular com a torre. Nós já aprendemos a calcular somando numa reta da primeira vez que nós fizemos, só que a professora não falou esse nome. Nós aprendemos a calcular somando na tabela e agora nós vamos usar nossa régua que a gente tem em casa para poder somar também. Então eu vou contar lá, mesma coisa. Eu achei o número 6 na minha régua, tá aqui, número 6, e eu vou contar 8 espacinhos, 8 intervalos. Então vamos lá, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cheguei no número 14, tá lá na minha régua. Vou circular o 14 e vou escrever 14 com algarismos aqui, tá? 9 mais 9. Eu tenho uma reta numérica que vai até o 24. 9 mais 9. Como é que eu vou fazer isso aqui? Achei o 9, tá no começo da régua, da reta. 9, eu vou contar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu cheguei no número 18. Mesma coisa, pego a minha régua e encontro o número 9, daquele, e marco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu cheguei no número 18, da mesma forma que vocês vão chegar aqui. Vamos lá para o último. Vamos escrever 9 mais 9 igual a 18. A mesma coisa, letra D. Eu tenho 12 mais 5. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Encontrar o 12, que é a primeira parcela da minha adição, tá? E vou andar 5 espaços. Vamos ver qual é o resultado. 12 mais 1, 2, 3, 4, 5. Eu cheguei no número 17. Então, eu já sei que 12 mais 5 é igual a 17. E assim nós conseguimos caminhar e contar na reta numérica de forma que a gente não erra mais, certo? E aí nós podemos fazer uma conta maior ainda na reta. Olha que interessante essa conta aqui, pessoal. O amiguinho, tá? Ele tem lá mais uma reta numérica. Vamos desenhar outra reta. Tá? Vamos desenhar outra reta para a gente poder entender bem direitinho isso. Essa reta numérica, ela começa no 3. Olha que interessante. Começa no 3, aqui, tá? E ela vai caminhar até lá. Ela começa aqui, 3, aí tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e tem mais um pouquinho que ela avança, que é o 15. Muito bem, vamos contar com a professora na nossa reta? Tá aqui, ó. A conta que a professora sugere aqui, ela começa no 3. Então, a conta que nós temos que fazer é 3 mais 5 mais 7.
igual a quanto? É uma conta de 3 parcelas, é uma adição de 3 parcelas. Primeira parcela, segunda parcela, terceira parcela. Vamos descobrir qual é o total da nossa soma. Então, o que nós vamos fazer nessa reta? Nós vamos localizar o 3, que está aqui, tá? É onde começa a nossa conta, e vamos contar. Primeiro, nós vamos contar até o 5, tá? Quanto que nós temos aqui? 3. Olha só que legal essa conta, gente. 3 mais 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E eu cheguei aonde? No 8. Então, qual é o número que eu tenho que marcar? 3 mais 5 é 8. Agora, o que eu vou fazer? Tá lá 8. Eu vou somar mais 7, que é o que eu tenho que somar. Então, eu achei o número 8, agora eu vou continuar contando mais 7. 8, 9, 10, perdão. 8 mais 1, 9, mais 2, e assim eu vou. 8, 1, 2, 3 passos, 4, 5, 6, 7. Então, esse espaço aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos. O que eu vou fazer? Eu vou descobrir que 8 mais 7 vai dar 15. Eu cheguei lá no meu 7º passo, no 15. Então, eu contei primeiro do 3 ao 8 e depois do 8 ao 15. Do 3 ao 5, eu contei, o 3 mais 5, eu contei 8. 8 mais 7 igual a 15. Então, o total da minha conta é 15, certo? Vamos tentar fazer essa adição de mais parcelas junto com a professora aqui. Vamos lá, resolva as adições na reta numérica e escreva os resultados de cada uma delas. Vamos de novo. Acho 5, achei aqui. E agora eu vou começar. 5 mais 2, então 5, 1, 2. Qual é o resultado? 7, circulo 7. 7 mais 2 vai dar 7. 8, 9. Então, cheguei ao resultado. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. Então, vamos lá. 5 mais 2 vai dar 7. Mais 2, 7 mais 2 vai ser igual a 9. Então, a gente vai fazendo essa conta aqui e vai juntando um número atrás do outro. Isso chama-se sentença matemática. E como é que nós vamos organizar na nossa reta aqui o próximo, então? Marco o número 1 e conto 7. 1, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cheguei no número 8. Agora, eu tenho que avançar mais 5 passos. 8, 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no 13, porque eu avancei mais 5 passos. Então, 1 mais 7 é 8, 8 mais 5, 13. Tudo isso a gente faz na reta e a gente precisa aprender a calcular. É como se nós estivéssemos crescendo, fazendo uma sequência crescente, porque nós estamos juntando, nós estamos adicionando números, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu cheguei no 4, encontrei o número 4 na minha reta e agora eu vou somar 5. Então, 4 mais 5. Então, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Eu encontrei o 9. Agora eu vou caminhar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5 e eu cheguei no número 14. Pronto. Minha adição de 4 mais 5 dá 9. 9 mais 5, 14. Então, nós vamos marcar esses números na reta para que a gente consiga encontrar o resultado da nossa conta. Certo, pessoal? Então, toda reta numérica, a gente pode fazer qualquer conta que a gente deseje. Nós podemos fazer as adições se nós caminharmos para frente e podemos fazer as subtrações se caminharmos para trás. Então, até agora, nós fizemos adições. Agora, nós vamos trabalhar com subtrações. Olha só, como é que nós vamos resolver, que é o que a nossa garotinha ali está propondo.
como é que nós vamos resolver, gente? Atenção. Como é que nós vamos resolver a conta 8 menos 5 na reta numérica? Muito bem. Basta contar os números da direita para a esquerda, ou seja, nós vamos para trás. Nós vamos voltar. Então, como é que eu tenho a minha reta lá de 0 a 10? Eu tenho aqui o 0 e agora eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. É uma retinha meio tortinha da professora, mas a gente vai fazer à mão, é um pouquinho mais complicado, tá? Vamos tentar lá. Nossa reta numérica tem 10 pedacinhos. É uma régua, tem 10 pedacinhos. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos numerá-la. Numerei. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu estou indo para frente. O que eu vou fazer agora na reta numérica? Em vez de eu ir, eu vou voltar. Isso é uma subtração, tá? Então, vamos lá. Nós localizamos o número 8, que é o primeiro número, é o minuendo. Então, localizamos o número 8, vou circular o número 8 com a caneta azul. Muito bem. Eu encontrei o número 8, porque a minha conta é 8 menos 5. Então, o minuendo menos o subtraindo, eu vou descobrir qual é o resto ou a diferença. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho o 8 e eu preciso chegar ao 5. Então, eu vou voltar. O que eu vou fazer? Localizamos o número 8 na reta, tá localizado. E vamos contar 5 números para trás. Então, eu vou fazer o que, pessoal? 8 menos 1, 7, mais 1, 6, 5, 4 e 3. Quantos passos eu dei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu voltei. Eu não fui para lá, eu estou fazendo esse caminho inverso. Eu estou voltando, estou vindo para trás. Então, o que aconteceu na minha conta aqui? Eu diminuí 5 de 8 para chegar no valor que é o 3, pessoal. Então, eu sei que 8 menos 5, 3. Tá aqui o nosso resultado, tá bom? Vamos fazer o próximo? 8 menos 3. Agora são só subtrações que nós temos. 8 menos 3. Então, eu tenho 8 aqui. Eu vou contar 3. Vamos ver em que número que eu vou chegar? 8. Então, menos 1, 2, 3. 8 menos 3 é igual a que número que eu encontrei? 8 menos 1, 2, 3. Estou voltando. 1, 2, 3. Eu cheguei em que número, pessoal? No 5. Vamos para a próxima. Agora a B. 14 menos 9. Então, vamos voltar lá. Nós localizamos o número 14 na nossa reta e voltamos 9 passos. Nós já chegamos no 14. Vamos voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu descobri que 14 menos 9, eu cheguei em que número, pessoal? De novo? Estava lá no 14. 14 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que número eu cheguei aqui? Número 5. Então, eu sei que 14 menos 9 é igual a 5. Qual é a diferença da subtração para a adição? A adição, eu caminho para frente. E na subtração, eu volto os passos que eu dei. É essa a diferença. Então, nós temos que aprender caminhando. Quando você tiver dúvida aí na tua casa sobre a conta que você tem que fazer, uma coisa bem bacana é a gente traçar no chão, no caminho,
fazer um caminho e colocar de intervalos iguais marcações. 1, 2, 3, fazendo uma reta numérica. E você vai então para frente ou então você volta nessa reta numérica fazendo a conta. Olha aqui, pessoal, que interessante. Descubra as operações representadas nas retas numéricas a seguir. Aqui não diz que conta que a gente vai fazer, apenas vai me dizer qual é a operação. Olha que interessante, eu começo na letra A, no número 3, e eu cheguei no número 12. Eu estou indo para frente ou eu estou voltando? Eu estou indo para frente, então significa que eu estou com a minha flecha indo para frente. Estou fazendo isso aqui. Agora eu quero saber quantos passos eu dei. Se eu estou indo para frente, significa que eu estou fazendo uma adição. Eu estou juntando. Então eu vou juntar os meus passos a partir do 3 para chegar no 12. Então eu vou saber qual é o resultado. 3 mais um 4, mais um 5 e assim por diante. Qual é o resultado? Quantos passos eu tenho? 3 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos, eu vou ter o resultado que é 12. Então eu contei para frente e cada um desses intervalos que eu pulei ou que eu caminhei, que eu dei um passo à frente, eu contei 9 passos para chegar no 12. Que conta é essa aqui? É assim, ó. 3 mais... Quantos passos a professora caminhou? Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu dei mais 9 passos para chegar no 12. E agora, pessoal? Então, a minha operação vai escrita aqui. 3 mais 9 igual a 12. Agora, eu tenho essa outra aqui. Vejam o movimento da flecha. A flecha está indo para frente ou está voltando para trás? A nossa flechinha está fazendo o caminho de volta. Se ela está fazendo o caminho de volta, essa nossa flecha, ela é uma subtração. Então, eu tenho 9 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu encontrei o número 2. Que operação eu vou fazer? 9 menos 7 igual a 2. Mas esse resultado está expresso aqui na minha reta numérica. Então, eu voltei com os números, eu não estou indo com os números. Quando eu vou, eu adiciono, quando eu volto, eu diminuo. Então, nós temos sempre que descobrir qual é a regra da nossa sequência para que a gente acerte a conta, acerte a operação. E é isso que a professora quer que vocês façam com todo carinho e atenção. Então, nós praticamente terminamos o nosso assunto, chamado sequências numéricas, mas vocês vão usar sempre as sequências numéricas para fazer as contas de adição e subtração, tá? Lembrando que o sinal da adição é mais, é um sinal de mais, e o sinal da subtração é menos. Quando nós adicionamos ou somamos, nós vamos para frente na reta. Quando nós subtraímos, nós vamos para trás. Então, o nosso caminho na reta vai dizer qual é a operação que nós estamos fazendo, tá? Então, lembra, cada vez que a gente adiciona um número, nós estamos aumentando nossa sequência. Cada vez que a gente tira um número, nós estamos diminuindo a nossa sequência. Quando nós aumentamos, nós somamos. Quando nós diminuímos, nós subtraímos. Então fica o meu beijo, meu abraço e muito obrigada pela sua atenção. Até o nosso próximo encontro.